Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre epilepsias de difícil controle, epilepsias refratárias. E para isso nós temos aqui como convidado o nosso membro da equipe, neurologista, Dr. Gesael Passos. Olá! Olá, doutora, tudo bem? Hoje vamos falar sobre alguns casos desafiadores, alguns tópicos desafiadores. Então eu gostaria que você começasse a nos explicar o que é epilepsia refratária. Então, perfeito, doutora. Então, a epilepsia, na imensa maioria dos casos, a gente vai conseguir um fácil controle com as medicações. Cerca de 2/3 dos pacientes com epilepsia, eles são facilmente tratáveis com medicações bem escolhidas para aquele caso. Nas epilepsias refratárias, a gente vai ter uma dificuldade em controlar completamente essas crises apenas utilizando medicações. E para a gente definir essa refratariedade, a gente estipula o uso de até 2 fármacos, seja em monoterapia, ou seja, usados isoladamente, ou em associação, e chegando até doses bem toleradas e terapêuticas para aquele caso. Caso esse paciente não consiga controlar as crises, nessa situação a gente considera a refratariedade. Perfeito. Então, é muito importante ressaltar que 2/3 vão ter um bom controle com os fármacos. Exatamente. E aí o problema está resolvido. E apenas 1/3 terão dificuldade no controle. E fazemos todos esses critérios que você acabou de definir para realmente fazer o diagnóstico de epilepsia refratária. Uhum. E uma vez definida do ponto de vista clínico, o que fazer? Então, uma vez que é estabelecida essa refratariedade, a utilização de um terceiro fármaco, a gente sabe que ela tem uma baixa capacidade de controlar completamente essas crises. Mas pode ser tentado. Mas pode ser tentado. Certo. Então, o que a gente vai buscar é fazer uma investigação para avaliar a possibilidade de outros tratamentos. Então, nessa investigação, a gente vai utilizar diferentes ferramentas diagnósticas, que vão incluir aí o vídeo EEG, para fazer uma avaliação do tipo de crise desse paciente, constatar que, de fato, aquelas crises são crises epilépticas, isso porque alguns pacientes que têm epilepsia têm comorbidade com crises que não são epilépticas também. Pode confundir, Pode confundir. Até um problema de sono, Exato. ou um problema cardíaco. Exatamente. Poderia confundir. Poderia certo. confundir. Então, a gente faz o vídeo EEG para avaliar esse tipo de crise, constatar que elas são crises epilépticas de fato, e também ajudar ali na avaliação da semiologia dessas crises, tentando identificar uma localização. Além disso, a gente faz uma ressonância bem realizada, com protocolos para epilepsia, para avaliar se tem alguma lesão focal, que há ali uma possibilidade de um tratamento cirúrgico, E em alguns casos, em que ainda assim fica difícil estabelecer um foco epileptogênico, a gente pode utilizar ainda outros métodos de diagnóstico, que envolvem medicina nuclear, enfim, a investigação ela pode ser muito mais extensa. Tá. Então, o objetivo de tudo isso é procurar mudar a linha de tratamento. Se nós vimos que medicação não está resolvendo, vamos mudar a forma de tratamento. E aí, dentro deste raciocínio, nós podemos pensar em quais modalidades de tratamento para esses casos com epilepsia refratária. Então, nesses casos de epilepsia refratária, a gente tem as modalidades cirúrgicas e as modalidades não cirúrgicas, As modalidades cirúrgicas, elas podem ser ali uma possibilidade cirúrgica pensando em realmente controlar 100% as crises, Ou ela pode ser apenas paliativa, que a gente fala, cujo objetivo principal não é controlar 100% as crises, mas trazer uma maior qualidade de vida, então reduzir a frequência das crises, a intensidade das crises e reduzir a internação hospitalar e morbidade associada. Sim, muito importante. Então, as cirurgias, elas podem ser ressectivas, por exemplo, um paciente com esclerose mesial temporal, que é uma esclerose ali do hipocampo. A cirurgia, ela traz ali uma possibilidade até 80% de controlar completamente as crises. Sim. Então, essas modalidades que são ressectivas, que se encontrou o ponto exato de onde a crise se inicia e que é possível a ressecção de toda aquela área cerebral que gera a crise, essas têm um excelente resultado em termos de controle de crises. Exatamente, tem um excelente controle. Certo. E tem algumas cirurgias, que a gente vai pensar aqui mais na melhor
qualidade de vida e redução de morbidade. Certo. Então, por exemplo, o paciente que tem muitas crises de queda, por exemplo, né, uma cirurgia paliativa, ela pode ajudar o paciente a ter menos crises de queda e sofrer menos consequências com esse tipo de crise. Perfeito. Mas nesses casos, não se identificou um ponto exato de origem das crises. Exatamente. Esses são casos um pouco mais complexos. E que às vezes as crises podem começar de diversas áreas cerebrais. Exatamente. Tá. Né? Também existe aquela possibilidade de fazer neuromodulação, que também é um outro tipo de cirurgia. Certo. Que aí a gente tem estimulador do nervo vago, né? Que não é uma cirurgia intracraniana, ela é extracraniana, né? E que o objetivo principal é em torno de uma redução de 50%, né, da frequência dessas crises e também na intensidade dessas crises, né? Que a gente observa ali que tem uma melhora também progressiva ali ao longo do tempo. Né? Tá. Para casos difíceis também. Para casos difíceis em que a possibilidade de uma cirurgia ressectiva ela não existe ali, né? Tá. E tem os tratamentos que até a gente já falou numa das nossas conversas com dieta. Exatamente, né? Então tem a dieta cetogênica também, que é uma outra possibilidade que pode ser tentada nesses casos em que a cirurgia não é possível, né? O paciente tem ali alguma contraindicação, né, que também a gente pode conseguir ali um controle significativo das crises, não necessariamente um controle completo, mas que vai trazer também uma melhora, né, na qualidade de vida do paciente e também para a família, né, que assiste esse paciente. Certo. Então, o importante é saber que epilepsia refratária, calma, temos o que fazer. Exatamente. A investigação é mais extensa, mas para cada caso também existe um tratamento mais apropriado. Exatamente. E se a gente tivesse que fechar esse bloco, que mensagem você daria para as pessoas com epilepsia? Então, primeiro, muita calma, né? A epilepsia é um grande grupo, tem diferentes tipos de pacientes. A imensa maioria dos pacientes com epilepsia vai conseguir um controle completo das crises. A gente falou aí de 2/3, então é muita gente. Então, a maioria das pessoas vão conseguir um controle completo só com as medicações, né? E é importante para essas pessoas também lembrar que para conseguir esse controle completo é importante, né, ter um bom sono, conseguir ali ter uma qualidade de vida melhor, fazendo atividade física e principalmente tomar bem as medicações no horário correto, né? Nunca esquecer de tomar a medicação, deixar sempre cronometrado no relógio, no despertador, enfim. Né? E fazendo isso, né, tendo uma melhor gestão de sua vida ali na organização de sua vida, você vai conseguir ter um bom controle das crises. E para aqueles pacientes que não conseguem controlar só com a medicação, também tem a possibilidade de cirurgia. O que a gente sempre vai buscar é, obviamente, o controle completo, mas naqueles pacientes que a gente não consegue o controle completo, é possível alcançar a melhor qualidade de vida para aquele paciente. Por isso que a gente faz uma terapia mais individualizada nesses casos. Excelente, te agradeço demais a sua participação. Convidaremos para outros tópicos e, pessoal, mandem suas perguntas, mandem seus tópicos de interesse, que estaremos sempre aqui com um especialista para tentar responder e esclarecer as dúvidas. Informação é tudo.